Então, bom dia a todos. Vamos começar hoje a prática de antenas relativa a acoplamento mútuo. A gente acabou de estudar na aula teórica, em particular envolvendo dipolos de meia onda. Então, vocês viram ou irão ver na aula teórica que, no caso de dipolos de meia onda, em particular dipolos de meia onda lado a lado, nós utilizamos as aproximações da técnica da força eletromotriz induzida para estimar, com uma boa precisão, como vocês vão ver, o valor da impedância mútua entre esses dipolos. Mas é uma técnica aproximada. Entre outras coisas, ela aproxima a distribuição de corrente nesses dipolos como sendo senoidal. E a gente viu em práticas anteriores que mesmo o dipolo estando sozinho, a corrente não é senoidal. A distribuição senoidal é uma boa aproximação, mas é uma aproximação que fica ainda mais aproximada quando você tem dois dipolos um perto do outro, porque o campo radiado por um elemento perturba a distribuição de corrente sobre o outro elemento. Que você sabe que campo, quando chega na superfície de um condutor elétrico perfeito, induz corrente naquela superfície. Então, você tem a corrente que é induzida na superfície do dipolo pela sua própria excitação e mais uma perturbação que vem do campo radiado, campo eletromagnético, radiado pelo elemento vizinho. Então, tudo isso faz com que a distribuição de corrente, na prática, não seja rigorosamente senoidal. Aquilo é uma aproximação. Então, o que a gente vai fazer agora é utilizar o 4NEC2 para, no caso particular de dipolos de meia onda colocados lado a lado, calcular com a ajuda desse software a impedância mútua, a impedância Z12 entre esses dois elementos. Então, antes de mais nada, eu esqueci aqui, né? Abrir primeiro o guia de práticas, porque aqui vai ter umas figuras que vão nos ajudar. Então, nós vamos ter, se vocês olharem aqui para a tela do computador, dois dipolos de meia onda dispostos lado a lado. Nós vamos variar essa distância de uns 7 valores, desde 0,1 comprimentos de onda até 10 comprimentos de onda. No caso, 10 comprimentos de ondas é para mostrar que, na medida em que um elemento fica longe do outro, a tendência é essa impedância mútua ir tendendo para zero e você tem praticamente uma antena desacoplada da outra. Então, nosso objetivo é o valor dessa impedância mútua Z12 em função da distância entre esses dois dipolos de meia onda. E a gente viu na aula de hoje, na aula teórica, que essas impedâncias que aparecem aqui, Z11 e Z22, no caso, como os dipolos vão ser iguais, o Z11 vai ser igual ao Z22. Mas essa impedância Z11 não é aquela impedância de entrada que, caso o dipolo estivesse radiando sozinho. A gente aproxima por isso para resolver os problemas de maneira analítica. Mas, na prática, essa impedância Z11, ela leva em consideração a presença do outro elemento. Repare, o que é o Z11? Isso aqui é um quadripolo, você já viu isso em circuitos. O Z11 é a impedância percebida aqui nos terminais, no terminal número 1, ou seja, a razão entre V1 e I1, quando o outro terminal está aberto, ou seja, quando a corrente I2 é igual a zero. Se isso aqui for aberto, não tem corrente fluindo aqui, ó, nessa malha número 2. E aí, ó, consequentemente, a queda de tensão vai ser Z, tudo vezes I1, né? Z11 menos Z12 mais Z12. Então, acaba que, quando essa malha aqui está aberta, a impedância, a razão entre V1 e I1 é o próprio Z11. Mas isso é feito com
a malha aberta. A malha aberta significa que não tem corrente nos terminais de entrada da antena. Ou seja, que isso aqui está realmente fisicamente aberto. Mas a antena, propriamente dita, continua presente. Simplesmente você não tem nenhum gerador. Você tira fora o gerador, isso fica aberto, mas o metal continua presente. Ou seja, a antena 1 está radiando na presença do elemento 2. E, logicamente, que essa presença afeta o Z11. Então, você tem afeta não só o Z12, como também o Z1. Ou seja, nós precisamos calcular os dois. Nós não vamos assumir um determinado valor a priori para o Z11. Nós vamos calcular os dois, numericamente, com a ajuda do 4NEC2, o Z11 e o Z12. Logo, precisamos de duas equações, de duas geometrias diferentes. Tá? Uma delas vai ser o seguinte: vamos colocar o mesmo gerador, não o mesmo, mas um gerador idêntico na antena 2. Ou seja, nós vamos excitar o centro da antena 1 e o centro da antena 2 com uma fonte de tensão idêntica. Por exemplo, 1 volt dos dois lados e com a mesma fase. De tal maneira que o V11 vai ser igual ao... Perdão, o V1 vai ser igual ao V2. Ora, V1 igual a V2. Z11 igual a Z22, porque os dois dipolos vão ter a mesma geometria. Então, por simetria, o I1 vai ser igual ao I2. E, consequentemente, ó, nós vamos ter aqui, ó, como o I1 vai ser igual ao I2, vamos ter duas vezes a corrente passando nessa impedância aqui, ó. De tal maneira que a impedância percebida deste terminal, que vai ser a mesma do outro lado, por simetria, vai ser Z11 menos Z12 mais duas vezes Z12. Então, com essa simulação, fazendo a tensão de um lado ser igual à tensão do outro, nós vamos obter como impedância de entrada do primeiro elemento um valor que é igual a Z11 mais Z12. E a gente não vai, consequentemente, conseguir distinguir, por enquanto, quem é um e quem é o outro. A gente vai obter um valor complexo, que é a soma desses dois. Então, a gente precisa de uma nova situação, com novas informações, para, então, poder descobrir quem é o Z11 e quem é o Z12. Aí eu proponho, como segundo problema, o seguinte: sem mexer na geometria dos dipolos, sem mexer na distância entre eles, a gente vai retirar a tensão, a fonte de tensão da segunda antena, e no lugar dela a gente vai pôr uma impedância, uma carga muito alta, 10 elevado a 6 ohms, 1 mega-ohm deste lado. 1 mega-ohm praticamente faz com que a corrente I2 aqui, ó, seja nula. E com essa simulação, o que a gente vai simular deste lado? Z11 menos Z12 mais Z12. Ou seja, nessa segunda simulação, com uma carga tão alta, que simule aqui, ó, uma antena com um circuito aberto, a razão entre a tensão e a corrente na entrada vai ser Z11. O correto valor de Z11. Com os dois valores, Z11 mais Z12, e o valor de Z11, eu subtraio um do outro e o que resta é o Z12. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. A prática ela não é muito complicada. A gente vai fazer duas simulações, uma onde aqui eu vou pôr uma tensão igual a da antena 1, e outra onde no lugar da tensão eu vou pôr uma carga muito grande aqui, ó, e obter os valores das impedâncias. Subtraio uma da outra, isso vai me dar o Z12. E a gente vai fazer isso para 7 distâncias diferentes. E vamos comparar esse valor com o valor que a gente apresentou na sala de aula, usando o método da força eletromotriz induzida. E aí vocês mesmos é que vão definir se a aproximação é boa, se não é boa.
E, além disso, estamos vendo aqui, ó, uma metodologia para se obter essa impedância mútua, ou através de uma análise computacional, ou até mesmo em medidas em bancada ou em campo. O que a gente fez aqui poderia ser replicado numa bancada. Você tem as duas antenas. Numa situação, você põe fontes, né, geradores idênticos dos dois lados, mede. Em outra situação, você tira um dos geradores, simulando aqui, ó, um circuito em aberto, mede de novo, subtraindo um resultado do outro, é o valor de impedância mútua. Isso que a gente fez aqui poderia ter sido replicado numa bancada. Em relação ao que foi dito aqui e o que vamos fazer na aula de hoje, alguma pergunta, alguma observação? Tranquilo? Então, ó, lembrem-se que eventualmente eu vou pedir para vocês compartilharem a tela comigo. Então, se alguém for ficando para trás, por favor, avisar antes. Então, hoje a gente não vai se preocupar tanto com diagrama de radiação, que a gente vai fazer mais, como a gente quer valores de impedância, toda vez que analisarmos, a gente vai abrir aquele arquivo de saída, o arquivo de saída que aparece lá, a listagem com as geometrias, com os segmentos, com as correntes, e, entre outras coisas, aparece já, né, a divisão entre a tensão e a corrente naquele terminal, ou seja, a impedância. Então, a gente só vai querer fazer leituras dos valores de impedância e comparar com aqueles valores obtidos da técnica da força eletromotriz induzida. Então, se não houver perguntas, eu já tomei a liberdade de começar o meu arquivo aqui com os valores dos símbolos. Esses símbolos na aula de hoje vão ajudar um bocado. Porque aí, quando quiser mudar a distância, é só chegar aqui, ó, e mudar esse valor e analisar de novo imediatamente. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Se vocês lerem o enunciado do guia, eu peço 2 dipolos de meia onda. Então, eu já fui, ó, escolhi a frequência para ser 299,8 MHz, porque desta maneira o comprimento de onda é igual a 1 metro. Isso facilita, né, na hora de definir a geometria em relação ao comprimento de onda. Então, eu coloquei, ó, H é a altura do dipolo, 0,5 metros, ou seja, meio comprimento de onda. Segundo o enunciado, eu pedi, ó, um raio de fio, de filamento, de 1 milésimo de comprimento de onda. Então, eu escolhi o R para ser igual a 10 elevado a menos 3 metros. E D é a distância entre os dipolos. A gente vai começar com uma distância de 0,1 comprimentos de onda, ou seja, 0,1 metros. Se alguém for ficando para trás, avisa, tá? A gente especifica a geometria de maneira muito simples. Ó. Vão ser 2 fios. O primeiro é o tag 1, o segundo, o tag 2. Segundo o guia, nós vamos usar 21 segmentos em cada um. Ou seja, as excitações e a carga vão estar no segmento número 11. O primeiro dipolo eu vou colocar sobre o eixo Z. Então, repare, os pontos x, y têm coordenada 0. O primeiro ponto vai de menos h sobre 2, ou seja, menos 1/4 de comprimento de onda, até mais h sobre 2, e tem um raio igual a r. O segundo dipolo é a mesma coisa, só que eu desloquei de D, da distância D, ao longo do eixo x. Então, repare que para o segundo dipolo, o que muda é a coordenada x1 e x2. As coordenadas x1 e x2 que eu fiz iguais a D. Então, são 2 dipolos de meio
comprimento de onda, um paralelo ao outro, separados de uma distância d entre eles. Eu vou começar analisando o caso onde eu ponho uma fonte em cada dipolo, uma fonte de tensão no meio do dipolo 1 e outra fonte de tensão no meio do dipolo 2, segmento 11. Todas iguais. Ó. Então, eu resolvi pô-las com amplitude unitária e fase zero. Dessa maneira, a razão entre tensão e corrente no terminal de cada antena vai ser a soma das impedâncias Z11 mais Z12. A frequência eu coloquei 299,8 MHz, como eu já tinha falado, e espaço livre. E aí eu estou preparado para simular a impedância, que é a soma de Z1 mais Z12, para diferentes distâncias. Segundo o guia, estas distâncias estão aonde? Aqui, ó. 0,1, tudo comprimento de onda, né? 0,1, 0,2, meio, 0,75, 1, 1,5 e 10. Esse 10 é para ficar bem longe uma da outra e ver o que é que acontece. Os demais valores são para comparar com o gráfico dessa impedância mútua obtida através do método da força eletromotriz induzida, que é o gráfico que vocês têm lá nas notas de aula e também no livro-texto. A gente vai ver que, para as distâncias pequenas, existe uma discrepância relevante entre os resultados. Mas essa discrepância vai diminuindo na medida em que a distância aumenta. Ou seja, a aproximação de corrente senoidal sobre essas duas antenas vai melhorando na medida em que o acoplamento mútuo entre os elementos vai ficando cada vez mais fraquinho. Em relação ao que vamos fazer, alguém tem alguma pergunta? Então, muito da aula de hoje vocês vão fazer. Eu vou fazer aqui os 2 ou 3 primeiros cálculos, vamos comparar entre nós os resultados, e aí eu vou pedir para vocês realizarem as simulações para as demais distâncias. E aí, quando todo mundo tiver feito todas as simulações, eu vou perguntando os valores e cada um me diz o valor que foi obtido. Eu sugiro, primeiro, deixar as duas fontes de tensão e já obter os valores para todas as distâncias. Aí faz uma tabelinha. Aí depois você tira a segunda fonte, no lugar põe a carga e repete para as mesmas distâncias. Porque assim você só tem que mudar o parâmetro D e as análises ficam mais rápidas, né? Se você tiver outra ideia. Alguma pergunta até o momento, pessoal? A gente pode começar aqui com a simulação? Professor, volta no source load rapidão, só para ver se tá tudo certo. Source load, ok. Aqui. Não tem load não, né? Por enquanto. Na próxima simulação, quando a gente for fazer a simulação para obter o Z11 separado, aí vai ter. Por enquanto, não. Eu sugiro fazer todas as simulações com as duas fontes, e aí depois a gente vai tirar essa fonte número 2, vamos botar uma carga no lugar e vamos repetir as distâncias e, consequentemente, os valores. Ok? Ok, obrigada. Mais alguém quer fazer algum comentário? Você pode mostrar os valores de distância de novo? Posso, só um segundo. Tá aqui, ó. 1 décimo, 2 décimos, meio. Eu vou copiar aqui para Tá, beleza. para ficar fácil para mim. 2. São 7 valores. Professor, no caso, a gente vai ter que ir lá no D igual a 0,1 e Isso. a gente vai fazer uma segunda simulação e trocar para 0,2. Nós vamos fazer isso manualmente? A gente simula, vê o resultado, a gente vai ter que analisar, ver o resultado. Aí depois
volta no arquivo, na planilha, onde você mexe na geometria, passa para 0.2, roda tudo de novo. Aí depois Tudo bem. a gente vai ter que fazer passo a passo. Beleza. E depois tira a fonte, põe a carga e repete tudo de novo. Então, no final, vão ser 14 simulações. Só que a gente vai fazer isso rápido. Se tivesse um jeito de fazer uma varredura nos valores de D, mas eu não sei se o software permite isso. Acho que não permite, entendeu? Então, a gente vai ter que fazer passo a passo. 14 simulações e aí comparar com o valor do método da força eletromotriz induzida. Mais alguma pergunta? Não. Então, lembrando que essa primeira simulação vai nos dar o valor de Z11 mais Z12, tá? Eu vou aqui para a aba onde eu tenho o valor do D, tá lá, 0.1, salvei. Vamos rodar. Então, ó, eu vou fazer o cálculo, preciso fazer o cálculo. O cálculo do campo até nem precisa, sabia? Porque eu só preciso calcular as correntes. Mas, enfim, como é muito rápido, eu vou pedir, não precisava, tá? Não precisava, mas eu vou pedir far field. Coloquei aqui de 5 em 5 graus, só para andar mais rápido. Se quiser, ó, pode pôr aqui de 10 em 10 graus, vai ficar mais rápido ainda. Porque a gente não quer saber o campo. Ah, não, vou voltar para o 5, né? Faz direito. Vou colocar 5, vou gerar. Está aqui o diagrama de radiação desse conjunto. É praticamente a de um dipolo. Porque um está pertinho do outro. Eles estão em fase. Então é basicamente o campo de um dipolo. Um pouquinho diferente, porque são dois elementos. Mais importante do que isso. A geometria, né? Ih, caramba, como é que dá um zoom in aqui? Page up, page down. Ele está com o zoom do E7. Obrigado. Aqui, ó. Então, eu acertei, ó. São dois dipolos de meia onda. Lá, um deles está sobre o eixo Z. O outro está deslocado de D na direção X. E duas fontes, uma no centro do dipolo 1, outra no centro do dipolo 2. Eu nunca faço isso, mas verificar geometria antes de ler os resultados é fundamental, né? Eu não quero diagrama, eu quero aqui, ó, indo na tabela, na janela principal, a F2, eu vou pedir aqui no Edit o arquivo de saída, ó, Output. E lá para baixo, em algum lugar, vai aparecer a relação entre a tensão e a corrente em cada um daqueles terminais. Se tudo correr bem, elas vão estar iguais. Isso aparece aqui, ó. Os parâmetros de entrada da antena. Para o programa, aqueles dois fios é uma antena só. Como são duas fontes, ó, apareceu aqui o terminal 1 e o terminal 2. Ó. E aqui está a impedância, que obviamente deu igual, ainda bem, né? Senão tinha alguma coisa errada. Então aqui está a parte real e a parte imaginária da soma Z11 com Z12. E deu isso daí, ó, 165,77 mais J 43,75. Arredondando, né? Alguém não conseguiu chegar nesse resultado? Lembra que eu, eventualmente... Só um segundo, professor, estou verificando. Se ficar para trás, se tiver alguma dúvida, fale agora ou se cale para sempre. Consegui os mesmos resultados. Tá bem. Todos conseguiram esse resultado? Sim. 16576 10 a menos 2. Beleza. Se alguém não conseguiu ou não conseguiu rodar, avisa. Eu vou fazer mais um com vocês e eu vou deixar os outros
para vocês, tá? Acreditando que vocês estão fazendo. Lembra que eu posso eventualmente perguntar o valor para alguém, tá? Então, vão fazendo aí. Vamos lá. Vou apagar essa janela. Eu não quero mais nada daqui. Tá? Vou apagar esse arquivo e vou voltar lá para aquela geometria. Eu vou mudar o valor do D de 0,1 para 0,2. Só isso. Não esquece de salvar e rodar. E vamos ficar fazendo isso até cansar. Não precisa, mas eu vou pedir campo distante. O diagrama mudou muito, mas mudou muito pouco. Ainda são dois dipolos em fase, um pertinho do outro. Vocês vão ver que esse diagrama vai mudando na medida em que um dipolo vai se afastando do outro. O fator de conjunto vai entrando em ação. Mas, por enquanto, a gente não conseguiu ainda perceber isso. Mas o que eu quero mesmo, ó, aqui a geometria, ó, o afastamento aumentou. Eu quero, de novo, lá no Edit, perdão, Output. Vamos lá na linha onde estão as impedâncias, que é essa daqui, ó. E eu vou ler outro valor. Aqui deu 138, arredondando, 138 mais J16. Porque mudaram tanto o Z11 como o Z12. Os dois mudaram. Os dois mudaram. Por isso que eu preciso fazer os dois cálculos. Z11, ele depende da geometria. Então, os dois estão mudando. A gente não consegue observar isso, mas quando a gente for fazer a análise com a carga, a gente vai ver que o Z11 ele muda com a distância. Bem menos que o Z12, mas ele muda. Alguém não conseguiu obter esses valores? Então, só vou aqui olhar o Skype para ver se estão todos presentes. 5, falta o Kaique, né? Então, beleza, tudo indo bem. Então, agora eu vou deixar vocês obterem os demais 5 valores para as distâncias. 0,5, 0,75, 1, 1,5 e 10. Na medida em que vocês forem obtendo os valores, quando você chegar no 10, avisa. Que aí eu volto a falar com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser conferir algum resultado, eu tenho todos os resultados anotados, é só perguntar. Beleza, pessoal? Então, eu não vou desligar o link, não. Vai continuar aberto aqui. Só vou deixar que vocês trabalhem com calma. Se alguém quiser colocar os valores numa planilha Excel, para depois, que você vai precisar subtrair um valor do outro, tá? Aí você faz como você achar melhor. E aí, vocês já tomaram a vacina? Sim. Com certeza. Claro, tem Natal, Ano Novo, Carnaval aí. O microfone é com os cachorros. Ah, sou eu, vou mutar.
Professor, é ponto Oi. 5, ponto 5, ponto 75 e 1? Ponto 5, ponto 75, 1, 1.5 e 10. Ah, tá. Tá? Beleza. No total, são 7 distâncias diferentes. Professor, Oi. tipo assim, só uma coisa que deu, assim, que eu achei estranho aqui, o meu 0,75 deu 59,6417, e aí a impedância, aí a parte imaginária ficou 58,83 o meu tempo Isso, livre. isso. Foi o que eu obtive também. Problema nenhum. Não, tranquilo. Tá? Elas deram parecidas, né? Não tem problema. Lembra, se você lembrar da aula de hoje, o gráfico da impedância mútua, tanto a parte real como a parte imaginária, elas oscilam com a distância. Então, o Z11 varia bem menos. E o Z12 oscila. Então, eventualmente, você tem a parte real aumentando ou diminuindo, e o mesmo para a reatância. Então, calhou de ter esses valores nessa distância. Problema nenhum. Beleza, obrigado. Nada. Professor, eu fiz aqui até 10, e no caso era para anotar os valores da impedância real e imaginária. Mais alguma coisa? Não, só isso. Tá Quando, bom. quando todos tiverem feito, eu vou começar a perguntar, assim, você obteve que valores? É isso. Tá bom. Eu vou pedir uma distância aleatória para cada um. Depois eu vou repetir isso quando a gente for fazer a outra simulação, né? Tem uma outra simulação quando a gente colocar a carga no lugar da fonte de tensão. Eu só não entendi por que variar o D é uma relação de proporção em comprimentos de onda. Ou não, essa distância aqui é um valor Isso. fixo. A gente colocou de tal maneira para ter os valores em comprimentos de onda. Em comprimento Primeiro, de onda? porque em eletromagnetismo, espalhamento, eletrodinâmica, né? Espalhamento, Uhum. radiação, o que importa são as dimensões em comprimentos de onda. Sim. Segundo, a gente quer comparar estes valores com aqueles apresentados na sala de aula. E o gráfico ele foi dado com a distância em comprimentos de onda. Então fica mais fácil comparar comprimento de onda. Tranquilo. Ou o Vitor, ou o Felipe, ou a Elisa estão com o microfone aberto, umas crianças. Alguém ainda não conseguiu chegar no Eu tô no fazendo 10? o último, sim. O Beleza, último. Só um minuto. Terminei agora. beleza. Não tem pressa, não. Pronto, terminei também. Quem não terminou? Eu preciso ver no último. Tá.
Terminei aqui. Beleza? Então, eu vou perguntar para você, seguindo a ordem de sempre, começando pela Elisa, os valores, né, parte real, parte imaginária, para uma determinada distância. Então, Elisa, qual foi o resultado que você obteve para meio comprimento de onda? Para meio foi, calma aí, esse aqui é de 10, 1.5, 1,75 meio. 66,5 a parte real e 16,3 a parte imaginária? Beleza. Agora, o próximo vai ser o Felipe. Felipe, para um comprimento de onda. Para um comprimento de onda, eu obti a parte real 92,6207 e a parte imaginária 67,9802. Perfeito. Vitor, Rodrigo, 1.5 comprimentos de onda. 80,663 mais J vezes 34,494. Isso mesmo. E, finalmente, Vitor, para 10 comprimentos de onda. Parte real 8,51676 10 a 1, parte imaginária 5,01644 10 a 1. Perfeito. Então, beleza, tá? Agora, a má notícia é que a gente vai ter que repetir, vocês vão ter que repetir tudo de novo, só que mudando a maneira da excitação. Então, eu vou voltar aqui para a aba da geometria. Cadê? Aqui, ó. Então, na aba da geometria, ó, vou voltar a distância para 0,1, tá? Mas não é só isso, não. Eu vou ter que aqui, ó, na terceira aba, eu vou apagar essa segunda tensão, só clicar em cima e apertar Delete. E não se esqueça de marcar aqui, ó, faz aparecer as cargas. Quando você clica aqui, ó, quando você clica, some ou aparece. E aí você, no lugar onde antes estava a tensão, você vai pôr aqui, ó, uma impedância. É na segunda antena, o tag 2. Vamos colocar só no segmento central. Então, o primeiro segmento é 11, o último também. E aí vamos colocar aqui uma resistência muito alta. Então, para os valores ficarem iguais, eu proponho que todos nós usemos 10 elevado a 6, 1 milhão. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Parte reativa 0. Não tem importância. Então, eu coloquei ali uma impedância, uma resistência, só no segmento 11, de 1 milhão de ohms. Isso é só para você, o programa vai fazer a simulação, praticamente impor corrente nula ali no segmento central da antena 2, onde antes era o terminal da tensão. É só isso. E vamos repetir todos os cálculos de novo. Então, eu vou fazer o primeiro, para ver se está tudo certo, e vou deixar vocês fazerem para as outras distâncias. Lembra que vocês têm que, de novo, gerar uma tabela, porque agora você vai simular o valor do Z11. E você vai subtrair esse valor, que é um número complexo, do valor anterior, e essa diferença vai ser o Z12. E aí vamos comparar o valor do Z12 com aquele que a gente obtém usando a técnica da força eletromotriz induzida, que foi a aproximação utilizada em sala de aula para obter aqueles gráficos. Tá? Então, ó, antes de analisar, eu vou salvar. Então, lembrando que aqui, ó, a distância é de 0,1 novamente. Eu vou rodar, antes de analisar o gráfico, depois eu vou obter olhar para a geometria, para ver se está tudo bem. Então, ó, o diagrama mexeu muito pouco. Repare que houve uma assimetria aqui, ó, no diagrama, que lembra agora, um tem uma fonte, o outro tem uma carga. Então, existe uma assimetria nessa geometria. Pouquinha, mas tem. E aqui a geometria, aparentemente, tudo bem. A fonte, essa bolinha vermelha, cargas são desenhadas aqui como esse cubinho azul. Então, em princípio, a geometria está ok. Então, o que eu quero mesmo é olhar lá aquele arquivo
de saída, mais uma vez. Só que agora, como só tem uma fonte, só vai aparecer impedância relativa ao primeiro elemento, que é o que a gente quer. E está aqui a impedância. Ó. Se tudo correu bem, este é o valor do Z11. E repare, não é 73 mais J 42,5. Não é muito diferente, mas não é. E ele já leva em consideração a presença do metal do elemento 2. Se você for ver, se você quiser, se você tirar fora a segunda antena, não faz isso agora não, mas depois você vai ver que vai dar diferente. Ou seja, ele está levando em consideração o metal. E para esta distância, porque esse valor varia com a distância, deu, arredondando, 86,16 mais J 43,22. Vocês conseguiram obter esse valor? Sim. Sim. Beleza. Então, eu vou deixar agora vocês fazerem para os outros 6 valores, ou seja, 0,2, 0,5, 0,75, 1, 1,5 e 10. Quando terminar, avisa, ó, terminei, tá? E aí, mais uma vez, eu vou pedir para você dizer o valor que obteve. E se você já quiser aproveitar, você já pode fazer a diferença de um pelo outro e também tabelar o valor do Z12. E aí eu vou aproveitar e pedir os 2 valores da próxima vez, tá? Então, se você fizer um menos o outro, já vai te dar o Z12. Ok? Se alguém não entendeu... Beleza, pessoal. Então, eu vou deixar vocês quietos aí, fazendo esses cálculos. Eu tenho todos os valores tabelados. Se alguém quiser checar os valores para alguma distância particular... Eu quero. Tá, qual distância? Eu estou querendo para 0,75. Quanto que deu o seu real e o imaginário? Eu vou fazer a pergunta. Quanto deu o seu real e o seu imaginário? O meu real deu 84,35 e o imaginário deu 47,54. Exatamente isso. Aí, se você subtrair um do outro, já vai obter também o Z12. Esse é o meu problema. Eu achei ele negativo na parte real. Exato. Problema nenhum. Na aula de hoje, nós ressaltamos que a parte real da impedância mútua pode dar negativa, sim, porque essa impedância mútua não representa, essa parte real não representa uma resistência, nem quando ela é positiva, nem quando ela é negativa. Ou seja, esse negativo aí, no caso, não é que potência, energia está sendo criada, não. Essa impedância mútua, no fundo, representa uma relação entre os fasores campo elétrico e campo magnético. E essa relação pode ter qualquer valor de fase, entre 0 e 2π. Então, consequentemente, quando você trabalha com parte real, parte imaginária, a parte real dessa relação fasorial pode dar negativo, depende do quadrante
onde essa fase vai estar. Ok. Beleza? Obrigado. Eu senti esquecido disso. Obrigado. Não, sem problema. Professor, Oi, pode perguntar. a minha 0.2 deu 82,5143 mais J 45,8376. Isso, exatamente o que eu obtive. Beleza, obrigado. Nada. Só Pessoal, com... Pode falar, Elisa. a diferença que a gente tem que fazer é do anterior, o anterior É menos isso. esse? Isso, exatamente. Tá. Porque o anterior, supostamente, é o Z11 mais Z12. E este é só o Z11. Então, a gente subtrai o anterior, o presente do anterior, e fica só o Z12. Então, Entendi. só complementando o que foi dito, então, esse Z12, ele pode ter parte real negativa. O que não pode ter parte real negativa, em hipótese alguma, é o Zin de uma antena, de um determinado terminal. Se o Zin, no final, que você fez os cálculos, se o Zin, que é a impedância de entrada de um determinado elemento, der parte real negativa, ou você errou conta, ou as aproximações usadas para obter os valores das impedâncias foram mal feitas. O Zin é que não pode ter, sendo os elementos passivos, o Zin não pode ter, em hipótese alguma, uma parte real negativa. Ou seja, as antenas irradiam, pegam a potência, a energia de dentro lá do gerador e jogam para fora. E uma parte, se você considerar isso no modelo, né, dissipada como perda ômica, que a gente está desconsiderando nos cálculos que estamos fazendo. Mas nunca... as antenas não criam energia. Elas simplesmente chupam lá de dentro do gerador uma parte dessa potência e distribui pelo espaço. De maneira diferente, em direções diferentes. Aí o diagrama de radiação graficamente define, né, em que direções a densidade radiada é maior ou menor. Mas nunca um Zin com parte real negativa. O Z12 pode ter, o Zin não. Eu já Nem o terminei Z11, aqui. nem o Z22. Perdão, interrompi. Eu já terminei, tá? Tá legal. O Z11 não pode ter parte real negativa, o Z22, Z33 não pode, mas o ZIJ pode. Quem foi que terminou? Felipe, eu. Felipe, então vou já fazer a pergunta. Terminei também. Quem? Então vou esperar todo mundo. Vou esperar todo mundo. Pronto. Nenhuma pressa. Deixa eu pensar aqui. MATLAB. Professor, Oi. você tá com uma tela preta no meio da sua tela ou é o problema com com a minha transmissão? Tem Eu um comecei quadrado... aqui a abrir outro software. Não, deixa eu ver se vai apagar. Apagou. Beleza? É porque o Skype, quando eu saio do Skype, ele põe uma tela que é a tela que eu estaria enxergando se eu não tivesse com as outras janelas abertas. Só que a pessoa vê tudo preto. Faz sentido. Não, tudo bem, faz sentido. Beleza. É que eu queria aqui abrir adiantar aqui, que a gente vai depois comparar. Não, isso aqui é outra coisa. Peraí. A gente vai comparar os valores que vocês obtiveram com aquele da aproximação dada pelo método da força eletromotriz induzida. Eu queria mostrar de que maneira isso foi obtido, né?
para não parecer mágico. Isso aqui. Não, não. Todo mundo acabou ou ainda tem gente que não acabou? Eu acabei, não sei o que estava precisando ainda. Não tem pressa. Falta só fazer a conta dos 2 últimos. Não tem Só a pressa. diferença. Acabou aqui. Tá faltando quem? Ninguém agora, eu acho. Tá, beleza. Tá faltando eu, professor. Espera só um pouquinho. Ah, desculpa. Não tem pressa.
Rodrigo? Rodrigo. Tô no último aqui, professor. Sem muita pressa. Professor, tô achando que eu terminei rápido. Além de calcular os valores do real e do imaginário, era para fazer mais alguma coisa? Não, então, já que você fez rápido, eu vou começar por você, então. Vitor, eu quero de vocês o valor só do Z12, tá? Só do Z12. Todos têm os valores do Z12? Alguém não tem? Sim. Tá. Então, Vitor, para 1.5, quanto deu o seu Z12? Tô falando parte real e imaginária? Isso. Parte real, 8.4893110 a 1. Parte imaginária, 4.8113110 a 1. Era isso? 1.5? 1.5? Sim, 1.5. Não, o meu não deu isso, não. Quanto deu... Vamos lá. Eu deu isso também, não. Quanto deu o seu Z11 para 1.5? Que foi a simulação que você acabou de fazer. Que eu acabei de fazer, né? Isso. Quanto deu? 8.489310 a 1. Essa é a parte real. Parte imaginária, 4.8113110 a 1. Também. É certo. Quanto deu o Z11 mais o Z12, que foi a simulação anterior? A de 1, D igual a 1? É isso que você está perguntando? A primeira simulação, com as duas fontes de tensão, para 1.5, quanto você obteve? 8.066310 a 1 para real e 3.4249410 a 1. Aí você quer a diferença entre os dois? Então você errou na diferença. Tá. Os dois valores calculados deram corretos. Você errou a diferença. É somente a diferença entre a parte real? Não, a diferença de tudo. É a diferença. São dois valores complexos. A diferença é um menos o outro. Ou seja, é a parte real de um menos a parte real do outro. E na parte imaginária, é a parte imaginária de um menos a parte imaginária do outro. Perfeito. Nesse caso, vai dar 76,8267. Não, peraí, só um segundo. Não. Peraí, fiz besteira, só um segundo. Essas coisas são, só como um comentário, essas coisas são boas, porque às vezes a gente tem dificuldade, ou por causa da calculadora, de mexer com isso. E aí, às vezes, você erra uma coisa, você fez a teoria toda correta. Aí, na hora de fazer a conta, erra. Mas só que vocês, então, nesse caso, estão no curso errado, porque engenheiro não pode errar conta de jeito nenhum. Eu tinha um professor, eu acho que ele era general da reserva, o Flares. Acho que, inclusive, lá no década de 70, ele ajudou ou participou de alguns projetos de hidrelétrica nesse país. Ele era professor de máquinas elétricas. Ele pedia lá, tinha que fazer as contas com quatro ou seis casas decimais de precisão. Se você errasse na sexta casa decimal, ele tirava ponto. Mas ponto mesmo, tirava meio ponto da prova, desse jeito, cara. Aí o pessoal reclamava, falava assim, vocês acham que errar na sexta casa decimal, vocês só estão perdendo meio ponto, mas se fosse num projeto de uma hidrelétrica brasileira, seriam milhões de dólares de prejuízo para o país. Então, a gente tinha que fazer a conta até a sexta casa decimal. Então, se tem uma coisa que engenheiro não pode fazer, é errar a conta. Ainda mais com MATLAB, calculadora, tudo isso que vocês têm aí, pô. Professor, eu posso falar de novo os valores, então? A diferença do 1.1 para o 1.2 agora, para o 1.5 meu, deu 4,23 mais J, 13,8637. Espero ter acertado. Beleza. Você só errou o sinal. É porque é o primeiro menos o segundo. Tá, ok. Primeiro é Z11 mais Z12.
E o segundo é só o Z11. Então, para ter o valor do Z12, é o primeiro menos o segundo. Então, você só errou a ordem. Por isso que você obteve positivo nos dois, mas, na verdade, é negativo. Ok ou não? Então, enquanto eu para os outros, vai consertando a conta para obter valores corretos de Z12 nos outros, tá bom? Tá bom. Vou pular agora para o Rodrigo. Rodrigo, me dá o teu Z12 para distância de 1 comprimento de onda. 1 comprimento de onda. Meu deu mais 7,6206. Mais J vezes 19,7322. Perfeito. Felipe, me dá o teu Z12 para 0,75. Ok, menos 24,7103 mais J 11,3345. Isso. Elisa, mesma coisa agora para meio. Meio deu menos 19,2484 menos J vezes 32,2175. Isso, muito bem. Então, professor, posso pedir para falar o seu Z11 mais Z12 de 0,5? Eu devo ter pegado o meu errado aqui. 0,5? Isso. O meu não é Z11, não, é Z11. Okay. Z11 mais Z12, mais Z12, isso. Mais Z12. Isso. Eu arredondando, tá? 66,53 mais J 16,32. Era só isso, eu copiei o ponto no lugar errado. Beleza. Então, repare, essa é uma possibilidade que pode ser estendida para medidas em bancada. Você pode simular a mesma coisa numa bancada, né? Põe um gerador igual num elemento, tira, deixa aberto. Então, de obter com mais precisão esse valor do Z12. Mas nós também podemos, no caso dos dipolos de meia onda, usar as aproximações do método da força eletromotriz induzida e obter esses valores analiticamente, ou, enfim, analítico-numericamente, né? Aí é só para mostrar para vocês como é que eu obtive aqueles gráficos. Se você olhar no livro do Balanes, para esses comprimentos de dipolo de meio comprimento de onda, e para dipolos lado a lado, tem uma fórmula que aparece no livro do Balanes, baseada nas aproximações do método da força eletromotriz induzida, onde as expressões estão em termos de seno integral e cosseno integral. Aí eu fui no MATLAB, só para vocês saberem como é que esses valores apareceram. Então, eu tenho aqui essa rotina chamada impedância mútua de dipolos lado a lado, onde eu dou o tamanho do dipolo e a distância entre eles. Então, não precisa ser necessariamente dipolos de meio comprimento de onda. E aí ele vai resolver a integral e te dá esse valor. E foi com esse valor, essa rotina, que eu obtive aqueles gráficos que eu apresentei nas notas de aula, tá? Vocês não têm essa rotina. Se alguém quiser, inclusive, depois eu passo por e-mail. Mas o que eu fiz foi pegar os valores do Z12, que são esses que vocês acabaram de calcular, e eu comparei com os valores obtidos através daquela aproximação. E eu gerei 2 gráficos, para andar mais rápido, tá? Aonde eu separei os gráficos em parte real e parte imaginária. Então, aqui é o gráfico da parte real, do Z12, tá? Para as distâncias que vocês acabaram de calcular, 0,1, 0,2. Como são poucos pontos, o gráfico ficou horroroso desse jeito. Esse último ponto é para a distância de 10. Então, em vermelho, é o resultado da parte real calculado com a ajuda do 4NEC2, que foi o que vocês acabaram de fazer. E em azul, linha tracejada azul, é o resultado usando a aproximação a técnica da força eletromotriz induzida. Então, repare, para as antenas uma pertinho da outra, você tem até umas diferenças aqui, da ordem de 10 ohms
entre as duas técnicas. Para a distância de 0,2, nem apareceu aqui direito. Aqui é para meio. Já é uma diferença na ordem de 5 ohms. Mas repara, essa diferença ela vai diminuindo. Aqui no meio não tem valor nenhum, só aqui no final. No final é quase tudo zero, repara. A impedância, quando a distância entre os dipolos é muito grande, a parte real é nula, a impedância mútua é praticamente nula. As antenas estão desacopladas, eletricamente falando. Mas repare, a diferença entre o cálculo mais preciso e o cálculo aproximado não é tão grande assim. Então, aqueles gráficos, eles são interessantes, até para você visualizar e tentar pegar algum insight físico daquilo ali. E eu fiz o mesmo gráfico, o mesmo tipo de gráfico para a parte imaginária, que é esse que eu vou mostrar agora. Esse é para a parte imaginária. Mais ou menos, né? Mais ou menos, diferença aqui de 10 ohms, mais ou menos os mesmos resultados, as mesmas observações. E os valores tendendo para zero na medida em que a distância aumenta. Então, vocês viram, primeiro, uma maneira de você simular o cálculo dessa impedância mútua usando um software, uma técnica computacional que poderia ser estendida para uma bancada, para medidas, uma maneira de fazer esse cálculo, e mostrando também que o método que a gente mostrou na sala, que a gente não mostrou, a gente só mostrou os resultados, ele não é tão ruim assim. Tá? Ele pode ser usado com bastante sucesso para fazer o cálculo da impedância mútua e, consequentemente, resolver aquele circuito equivalente para achar a eficiência desses elementos. E, basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês na prática de hoje. Alguém tem alguma pergunta? Alguma observação? Pessoal, se não houver nenhuma pergunta, nenhuma observação, eu vou parar aqui a gravação